Você vai pegar o link e vai mandar, esposa? Vê pra mim se o som tá saindo, por favor. Glória a Deus. Tá saindo o som? Glória a Deus. Aleluia. Tá. Vamos se colocar de pé? Para a gente fazer uma oração. Glória. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças damos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós queremos agradecer, ó Pai, a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Fala conosco, nos ensina. Nós queremos sim, meu Deus, crescer na graça e no conhecimento. Nós queremos sim, meu Pai, estar na dependência do Senhor. Queremos que o Teu Espírito Santo, que nos capacita, que nos habilita, que faz de nós sábios ganhadores de alma, possa nos instruir sobre tudo aquilo que será ensinado nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Hoje a gente está Hoje é a segunda aula, né? Da teontologia. Coloquei uma palavrinha aqui difícil, acho que quase ninguém ouviu falar. Cognoscibilidade. Alguém já ouviu falar essa palavrinha? Cognoscibilidade. Essa palavrinha, ela tem a ver com conhecer, né? Cognoscibilidade, o conhecer de Deus. Mas a pergunta que não quer se calar é: será que é possível conhecer a Deus? Porque Deus ele é grande, irmãos. Não tem como a gente tentar descrever como que é Deus. E como que eu posso afirmar que eu posso conhecer a Deus? E essa é uma pergunta que nos faz questionar. É possível conhecer a Deus? Porque teontologia, né, é o estudo acerca de Deus, né? E especificamente nós estamos estudando sobre o Deus Pai. Depois nós vamos ter uma matéria só sobre cristologia e só sobre o Espírito Santo. Mas a gente pega nessa doutrina, teontologia, né, a gente vai falar sobre o Deus Yud-He-Vav-He, que é o único Deus que o povo judeu conhecia no Antigo Testamento, né, que era conhecido também como o Ancião de Dias. Não tinha revelação de Pai. A revelação que ele tinha no Antigo Testamento era Ancião de Dias. Daniel vai ter a visão, Daniel vai falar, né? Que viu um ancião de dias. Daniel vai ver um ancião de dias. Nós vamos ver muito essa referência no Antigo Testamento sobre o ancião de dias. Só que, voltando para esse questionamento, é possível conhecer a Deus? E a resposta é bem simples, irmãos. A resposta é sim. Até porque, se Deus não quisesse ser conhecido, você pode ter certeza, não seria conhecido. Porque Ele tem todo o poder, né? Se hoje nós temos uma informação que existe um Deus, é porque Ele quis se revelar. Só que, como que pode seres tão limitados como nós conhecer um Deus que é ilimitado, um Deus que é eterno, um Deus que nem o céu pode conter Ele? A resposta para isso é a revelação. Nós conhecemos a Deus através da revelação, conforme Ele vai se revelando a nós. Então, é possível conhecer a Deus? Claro que é possível conhecer a Deus. O que nós temos que entender é que tem um nível de conhecimento, né? Deus, Ele estabelece o nível. Por que Ele estabelece o nível? Não é porque Ele é ruim, mas é porque nós não iríamos suportar. Porque nós não temos, irmãos, capacidade de compreender Deus na sua plenitude. Para nós isso é impossível. É tanto que depois que nós tivermos o nosso corpo glorificado, né, nós estivermos vivendo a eternidade, quando acabar o tempo Cronos, nós iniciarmos ali com Deus o tempo Kairos, né, que não tem contagem, mesmo assim, não será o suficiente para a gente conhecer a Deus. Por quê? Tudo vai se renovando. Todo dia nós teremos uma novidade de vida. Então,
É possível conhecer a Deus? É. Como que é possível conhecer a Deus? Através da revelação. Deus, ele se revela. Como que Deus se revela? Deus se revela através da palavra, que é o que nós temos aqui, a Bíblia. Deus se revela através da natureza e Deus se revela através do verbo vivo, que é Jesus. Tem uma pergunta que dá muito questionamento. Deus existe? Se alguém perguntar, Deus existe? Nós podemos afirmar sem medo de errar, Deus não existe. Deus, ele é. Porque tudo que existe tem que ter um início. Né? Eu estou vendo essa cadeira, eu toco nela, essa cadeira existe. Então, em algum momento ela foi criada. Porque tudo que existe foi criado. Então, Deus, ele não existe, Deus, ele é. Porque todas as coisas partiam a existir a partir dele, né? Ele é autoexistente, isso que faz dele um Deus, autoexistente. Mas se a gente falar assim, por exemplo, Jesus Cristo existe? Sim, Jesus Cristo existe, pelo menos o corpo humano dele, porque o corpo humano dele foi criado, né? Foi criado em Maria. Então, Jesus Cristo, o homem, o corpo existe, porque no tempo em que ele caminhou sobre essa terra, pessoas viram, pessoas tocaram, houve um momento da gestação, houve um momento do nascimento. Então, assim, ele foi criado, o corpo foi criado. Só que a essência, né, que é a alma já existia. A alma sempre existiu com Deus, né? A alma sempre existiu com Deus. Então, quando nós falamos Deus existe, então isso daí não é heresia. Deus existe? Não, ele não existe, ele é. Porque o que existe é aquilo que foi criado. Então, se alguém questionar você acerca disso, quando a gente vai fazer uma faculdade de teologia, a primeira aula na faculdade, o professor, ele bota medo em todo mundo. Ele já coloca grandão na lousa assim, ó, Deus não existe. Ele deixa grandão na lousa, ele senta na cadeira e ele vai fazendo outras coisas, enquanto o povo vai se assentando e tal. E aí começa a gerar as discussões. Pô, professor, a gente veio aqui para aprender mais sobre a palavra de Deus e já está aí que Deus não existe. E ele fala, a minha obrigação é mostrar para vocês que Deus não existe. Se eu provar que Deus não existe, eu estou satisfeito. Aí fica aquele questionamento, né? Aí ele explica. Por quê? Porque se Deus existisse, ele se torna igual a uma criatura. Então Deus não existe, Deus ele é. Eu coloquei aqui, ó, duas ferramentas que a gente vai trabalhar muito. Transcendência e imanência. Da mesma forma que a gente já iniciou na primeira aula falando sobre antropomorfismo e antropopatismo, essas duas ferramentas também tem que estar bem palpáveis. Tem que ser palavras que vocês tenham familiarizado com elas. Transcendência e imanência. Por quê? Porque nós não podemos diminuir o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, irmãos, ele é tão grande que o céu não pode contê-lo. Isso fala da transcendência, ir além ou ultrapassar. Ou seja, a transcendência fala que Deus ele vai além daquilo que nós podemos compreender. Por isso que nós lemos na Bíblia, o salmista falando, se eu fizer a minha cama no mais alto, o Senhor lá está. Se eu fizer nas águas, o Senhor lá está. Se eu fizer nas profundezas do abismo, o Senhor lá está. Por quê? Porque a transcendência de Deus faz com que Deus esteja em todos os lugares. Deus está no céu, Deus está no inferno, Deus está na terra. Pastor, Deus está no inferno? Claro que é. A onipresença dele faz com que ele está. Mas em nem todos os lugares ele se manifesta. Tem pessoas que não sabem, mas o fogo que vai queimar no inferno é o mesmo fogo que tem no altar de Deus, irmão. O problema é, o fogo que está no altar de Deus, para nós que somos salvos, ele não faz dano nenhum. Por quê? Porque dos seus ministros ele fez labaredas de fogo. Hebreus fala isso, que dos seus ministros Deus fez labareda de fogo. Ou seja, fogo com fogo não tem problema, irmão. O fogo não vai fazer mal para nós. O fogo vai fazer mal para o ímpio. Né? O fogo faz mal para aqueles que estão longe da presença de Deus. Então, o mesmo fogo que está lá, que consome e não se apaga, é o mesmo fogo que a gente lê, por exemplo, Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. É o fogo de Deus. Porque se vir um outro fogo, se torna fogo estranho. O fogo de Deus, ele purifica os que são santos e destrói os que são ímpios.
Então, a transcendência de Deus nos faz entender que Deus está em todos os lugares, né? Deus está em todos os lugares. Então, por exemplo, a gente está aqui, aqui Brás Cubas. Aí tem alguém lá no centro de São Paulo, lá na Sé, orando. Deus está lá com aquela pessoa. Tem alguém lá no Egito, clamando a Deus nesse momento. Deus está lá, irmão, com eles. Entendeu? E o céu não fica vazio. É por isso que, quando nós lemos o Salmo de número 24, né, do verso 7 em diante, quando Jesus está chegando diante dos portais eternos, ele fala, né, levantai as vossas cabeças ao portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão lá questionam, né, mas quem é esse Rei da Glória? Porque eles estão falando, a mensagem que os anjos estão passando ali é o seguinte, o Rei da Glória está aqui dentro. Eu sei que o Rei da Glória está aqui dentro. Dentro do quê? Da Jerusalém Celestial. Porque os serafins estão lá cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, tal. E aí, Jesus ele vai e fala de novo, levantai a vossa cabeça, ao portais eternos, para quem é o Rei da Glória. Aí eles vão perguntar, quem é esse Rei da Glória? Aí ele fala, né? Deus Todo-Poderoso, que venceu as batalhas e tal. Aí eles abrem o portal. Naquele momento ali, né, em parte, Jesus já começa a ser revelado também para os anjos. Então, teontologia nos faz compreender, né, que Deus não existe, Deus ele é. A transcendência de Deus nos dá uma dimensão do tamanho do Deus que nós servimos, que a transcendência nos faz entender que Deus, ele é tão grande que ele ocupa todo o céu, ele ocupa todo o espaço, ele ocupa toda a terra, todo o espaço Deus está. Mas de contrapartida nós temos a imanência de Deus, que a etimologia da palavra é interior, dentro, né? Esse ele remata para interior ou dentro, e manência fala de habitação. Então, o mesmo Deus que nem o céu pode conter, com a imanência dele, ele cabe dentro de um coração de uma criancinha que acabou de nascer. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é tão grande que o céu não pode conter na sua transcendência. Mas na sua imanência, ele cabe dentro do coração de uma criança que acabou de nascer. Ele habita dentro de nós. Ele está no ambiente, independente se tem 1, 2, 3, 4 pessoas, ou se tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Ele habita dentro de cada pessoa. Então, essas duas ferramentas, nós vamos trabalhar bastante. Nós vamos falar bastante também do antropomorfismo e antropopatismo. Por quê? Porque é a forma que Deus se relaciona com o homem. E usando também essas duas ferramentas, a transcendência e a imanência, nós começamos a compreender como é que um Deus tão grande, poderoso, tremendo, consegue, ao mesmo tempo que ele é tão grande, ele consegue se envolver dentro de um ser humano. Parece que é antilógico, né? Não tem como a gente entender isso daqui, porque isso, irmãos, é a gente viver na presença de Deus. Nem tudo você vai conseguir explicar com a lógica. Se você tentar deixar tudo no padrão da lógica, você acaba engessando o Deus que você serve. O Deus que você serve, ele acaba aqui não sendo o Deus que a Bíblia nos mostra. Mas quando você sabe que vai ter coisas que você vai entender com a lógica, e vai ter coisas que você vai ter que entender pela fé, aí nós vamos compreendendo essas ferramentas a qual Deus ele se manifesta. Agora, uma coisa tremenda. Como que eu posso provar para alguém que Deus ele existe, né? Claro que agora a gente vai deixar de lado esse termo de existir, porque foi criado, que Deus ele é. Por quê? Porque muitas pessoas questionam, então me prova que Deus existe. Eu acho que não há necessidade de provar que Deus existe. Ó, eu gosto de usar esse sinalzinho aqui. Que aqui, ó, é um trono, e Deus é sentado no mais alto e sublime trono. Eu acho que a pergunta certa não é se Deus existe. Eu acho que a pergunta mais correta é: como que eu faço para conhecer esse Deus que a Bíblia nos fala? E aí eu fiz aqui, ó, desenhei aqui um ser humano, né? A gente conhece a Deus, a princípio, pelos 5 sentidos: audição, olfato, paladar, visão e tato. Por quê? Conhecer a Deus fala de experiência com Deus. Quanto mais experiência você ter com Deus, mais convicção você vai ter do Deus que você serve. Quanto menos experiência você ter com Deus,
menos experiência, menos convicção você vai ter. Acho que os irmãos já ouviram falar sobre uma ilustração de um menino que falou assim: pai, de que tamanho que é Deus? E aí o pai dele falou assim: eu vou te mostrar de que tamanho que é Deus. Aí ele pega o menino, põe dentro do carro e vai até o aeroporto. Aí ele fala assim: olha lá para cima. Aí ele vê o avião lá em cima, bem pequenininho. Ele fala assim: Deus é igual ao avião. Aí ele falou assim: nossa, mas tão pequeno assim? Aí ele vai, entra dentro do aeroporto, aí tem um avião parado. Aí ele leva o menino lá perto do avião. Aí ele fala assim: esse aqui é o mesmo avião que estava lá em cima. Só que quanto mais longe você estiver dele, menor ele é. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele é. Então, qual é o tamanho de Deus? O que vai determinar o tamanho de Deus é a distância que você está dele. É a experiência que você tem com ele. Por exemplo, se eu chegar aqui para os irmãos e falar assim: quem aqui já experimentou abacaxi? Acho que todos, né? Já comeu abacaxi? Só que se fosse para você falar que gosto que tem um abacaxi, você não ia saber falar. Como vou explicar o gosto que tem um abacaxi? O mais perto que eu posso chegar é falar assim: é algo ácido, mas não tem como definir. Mas se você der para uma pessoa experimentar o abacaxi, ela vai saber: abacaxi tem esse gosto. Então, todas as vezes que ela sentir no paladar algo semelhante, ela vai falar: tem gosto de abacaxi. Ainda que ela não saiba explicar, definir o gosto que é. Mas ela vai falar: isso aqui eu conheço, é abacaxi. Então, o que nos faz conhecer a Deus? A experiência. A experiência que eu tenho com Deus vai fazer com que eu conheça o Deus que eu sirvo. Então, se uma pessoa que se denomina ateu chegar para você e falar assim: eu não acredito que Deus existe, para mim Deus não existe, ponto final. Não adianta nem discutir, irmão. Essa pessoa vai ter que viver uma experiência com Deus. Porque só depois que ela viver uma experiência com Deus, aquele pensamento dela vai mudar acerca disso. Aí, como que nós vivemos experiência com Deus? Através da religião, né? Aí, tem muita gente que fala: evangelho não é uma religião, é um estilo de vida. Mas, a palavra religião vem do latim religare. Por quê? Porque a ideia é religar o homem com Deus. Ontem eu ministrei no culto de ceia e eu falei que Isaías 59 fala assim: as minhas mãos não estão encolhidas, nem meus ouvidos agravados, para que eu não possa ouvir, para que eu não possa salvar. Mas lembra que eu fiz uma ilustração e eu falei assim: é como se Deus estivesse com a mão esticada, mas não consegue alcançar o homem por causa da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus impede Deus tocar no homem, porque o homem está em pecado. Isaías vai dizer que o pecado fez separação entre Deus e o homem. Então, entre o homem e Deus, há um abismo. Então, mesmo que Deus está com as mãos esticadas, o homem não consegue esticar a mão. O pecado quebrou o braço do homem em relação à salvação. Então, o homem não consegue esticar o braço para alcançar. Então, o que Deus vai ter que fazer? Aí entra a obra da salvação. Jesus tem que vir, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar, porque a cruz era um altar de madeira. Aí a cruz, ela cabe certinho nesse abismo que separa o homem de Deus. Aí lembra que eu falei? Isaías fala que o homem está separado de Deus, né? O pecado do homem faz separação de Deus e o homem. Mas aí Paulo já vem no Novo Testamento, depois de morte e ressurreição de Cristo, falando: e agora, quem nos separará do amor de Deus? Ninguém mais pode nos separar. Nem a criatura, nem a fome, nem o vestir, nada pode nos separar. Então, nós, através da experiência que nós vivemos com Deus, nós conhecemos mais a Deus. Então, irmãos, falar assim: vou estudar teontologia e eu vou conhecer tudo sobre Deus, isso daí é a pessoa se enganar. É impossível conhecer tudo sobre Deus. Você vai conhecer a Deus conforme você for se relacionando com Ele. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu conheço o Deus que eu sirvo. Por exemplo, como que nós conseguimos ter uma experiência boa com Deus? Terrilim. Quem lembra o que é terrilim? Alguém lembra o que é terrilim? Menos o Gabriel. Lembra você? Uhum. Salmo é terrilim. Você lê o Salmo, quando você começa a ler o Salmo, você olha o que está acontecendo com a vida do salmista e você fala assim: meu Deus, que experiência é essa que eles estão vivendo? Vai ter um momento que o salmista vai dizer assim:
dá a entender que ele está num vale. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Por quê? Porque a situação que ele está vivendo é uma situação de vale. Nós vamos ver, por exemplo, o salmista dizendo assim, no Salmo 23, né, que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está com ele, né, a vara e o cajado de sustento. Então, a partir do momento que você começa a ter uma experiência com Deus, e o melhor texto para ter experiência com Deus é Salmos, irmãos. Porque Salmos você vê o povo vivendo situações que nós vivemos hoje. Pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo praticamente a sua vida ceifada, e eles dizendo ali, mas eu sei que Deus vai dar o livramento. Então, a experiência com Deus faz você viver momentos adversos, momentos contrários, momento de dificuldade, momento de provação, mas mesmo no momento de provação te faz ter a consciência, né, e a esperança de que Deus ele vai intervir. De alguma forma ele vai intervir, né? Independente da situação que nós estamos vivendo, a nossa experiência com Deus vai determinar o resultado daquilo que a gente está vivendo. Qual a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus? Quem não serve a Deus passa as mesmas coisas que nós passamos. O desemprego vem, a enfermidade vem, a exclusão vem. A diferença é que eles vão suprir essa necessidade com cigarro de maconha, com bebida, e a gente não. A gente, quando a gente vai passando por, podemos dizer assim, pelo vale da sombra da morte, a gente não vai encher a cara de bebida, a gente não vai se drogar, mas a gente vai para o nosso quarto, tomar um chazinho da raiz de Jessé, vai começar a clamar ao filho de Davi, e Deus ele vai começar a suprir esse vazio que está dentro de nós. Aí você, mesmo sendo entristecido, mesmo sendo perseguido, Paulo não diz perseguido, mas não abatido, porque experiência, Paulo diz assim, eu sei viver em abundância, mas sei também pode passar necessidade. Por quê? É o Paulo que viveu a experiência com Deus, e a experiência que Paulo viveu com Deus não foi só Atos capítulo 9 no caminho de Damasco, que vem um esplendor de luz, ele cai prostrado no chão e ele ouve a voz de Jesus. Não, aquele ali foi o primeiro passo que ele deu. A experiência que ele vive com Jesus é quando sai daquele cenário. Quando ele cai prostrado em Atos capítulo 9, ele vai para a casa de Judas, Ananias vai lá, ora por ele, depois dali, que ele é batizado, ele vai para o monte. Ele vai para o monte, e lá no monte ele fica um período excluso, ninguém mais fala de Paulo, e lá o próprio Jesus manifesta para ele, vai falando para ele. Aí nós entendemos por que o texto que a gente usa para a ceia é 1 Coríntios 11, que foi escrito por Paulo. Mas Paulo não estava no momento que Jesus ministrou a última ceia. Pode falar. Aí para você saber os caminhos de Deus, então você não teve uma experiência com Deus ainda, né? Exatamente. Tipo assim, está nos caminhos, está buscando, mas acontece alguma coisa que ele não conseguiu, ele foi em Deus. Aí não quer mais. Então ele não teve uma experiência com Deus. Exatamente. Né? Ou a experiência que ele teve foi uma experiência superficial, né? Aquilo que nós chamamos de epidérmico, ou seja, algo só superficial na pele. Então, irmão, uma pessoa, eu senti um arrepio, senti a presença de Deus. Amém. Mas e no seu coração, testificou o quê? O que você tirou de lição desse momento que você sentiu o arrepio, que você foi arrebatado, que você está no mistério? Qual é a experiência que você está vivendo? Porque uma pessoa que vive uma experiência intensa com Deus, ela não abandona Deus porque está sendo perseguido. Pelo contrário, ela vai compreender que a perseguição é consequência dela servir a Deus. Então ela vai buscar mais a Deus, porque a perseguição não vai mudar. A perseguição, ela pode mudar só de cenário. Uma hora você está sendo perseguido na igreja, né? Uma forma de falar. Outra hora você pode estar sendo perseguido no trabalho, outra hora em outro lugar. Mas assim, a experiência que você vive com Deus, ela cria em você uma coraça. Por exemplo, quando você é criança, se alguém tacar uma pedra em você, aquela pedra vai te machucar. Mas se a pessoa continuar atacando a mesma pedra, com o mesmo tamanho, com a mesma força, com o tempo você não vai sentir mais. E qual é a questão? A questão é que você cresceu. Porque a pedrada continua a mesma. O problema é que tem muita gente que não cresce na presença de Deus.
Entendeu? E a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Porque aquilo que me machuca hoje, irmão, não pode ficar me machucando todos os dias. Eu tenho que me fortalecer, eu tenho que amadurecer na presença de Deus. Então vai ter coisa que hoje te machuca, amém, vai descer no joelho e tal, amanhã ou depois, acontecer coisa igual, não vai te machucar mais. Aí a gente começa a entender o porquê que Jesus repreende os discípulos quando eles estão no barco, que vem aquela tempestade. E eles ficam com medo. Acabou de viver uma experiência com Deus, Jesus multiplicou pão, multiplicou peixe, eles viram muito milagre acontecendo. Daqui a pouco Jesus fala assim, vamos passar para outra banda do rio, do mar, que é o mar de Genezaré, que aí ele vai lá para Gadara, né? E no meio do caminho veio uma tempestade, e aquela tempestade deixou eles com medo. A questão é, se aqueles homens são todos pescadores, você acha que em algum momento da vida deles eles não passaram por uma tempestade parecida dentro do mar? Então, o que nós podemos pegar como ensinamento? Aquilo que nós estamos passando hoje, vamos olhar no retrovisor da nossa história e ver se a gente já não passou algo parecido lá atrás. E Deus não deu livramento lá atrás? Então Deus vai dar livramento agora. Porque a palavra que tem é que a gente vai para o outro lado. Só que muitas das vezes a provação, a perseguição nos faz com que ofusca a visão que nós temos de Deus. O Deus que está sentado no alto sublime trono. O Deus que é transcendente, o Deus que é imanente. Às vezes uma prova, uma perseguição faz com que ofusca e a gente tira os olhos dele. Então, a experiência que a gente vai ter com Deus vai determinar o nosso posicionamento naquilo que nós estamos passando. Pessoas que não vivem experiência com Deus, irmãos, na primeira prova ela abandona Deus. Então, isso aqui tem que ficar muito claro no nosso coração. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai querer conhecer a Deus. Não tem como, não tem como. É como se você experimentasse alguma coisa muito suculenta, muito saborosa, você vai estar sempre querendo, vai estar sempre desejando. E o que nos conforta o nosso coração é que Deus ele é uma fonte inesgotável. Então, se você tem sede de Deus, mergulha, porque nunca vai faltar. Aí eu coloquei aqui, conceitos e preceitos. Esse conceitos e preceitos é o que nos faz entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é doutrina. A palavra de Deus é doutrina. Então, se você ouvir alguém falando assim, no seu culto, na sua igreja tem culto de doutrina, irmão, se tem um culto que é pregado a palavra de Deus, é culto de doutrina. Porque doutrina é a palavra de Deus. Aí o que acontece? Depois da doutrina, vem os preceitos. E depois dos preceitos, vem os conceitos. Pastor, a doutrina é o que está na palavra. Oi? A doutrina. O quê? É o que está na palavra. A doutrina é a palavra. O que o homem põe é conceito. Preceito é uma regra, ou uma norma, ou uma prática. A palavra diz assim, andais nos meus preceitos. Então, é uma prática, é uma regra. Doutrina é a palavra de Deus. Dentro da doutrina, a gente tem os preceitos. Né? Porque se eu falar assim, a doutrina é a palavra de Deus, é muito absoluto, é muito complexo. Mas tem os preceitos, né? Que são os mandamentos, o que eu tenho que fazer. Os conceitos, ideia sobre algo. Ou seja, como que funciona? A gente pega o preceito e da forma que a gente entende o preceito, a gente cria o conceito. Entendeu? Mas o que não pode fazer é do conceito criar preceito. Não, é errado. Então, do preceito pode criar conceito. Vocês estão entendendo isso aqui? De preceito cria conceito. Nunca conceito cria preceito. Por exemplo, questão de uso e costume, de vestimenta. É um conceito, não é um preceito. Não é uma doutrina. Porque o preceito e doutrina, aí ele já começa a andar junto com salvação. Aí interfere na salvação ou na perdição.
O conceito não. O conceito é uma forma de você lidar com isso. É uma forma que a gente consegue construir para que a pessoa consiga lidar, viver na prática os preceitos, né? Porque com o preceito, eu sei que eu preciso me comportar, que, por exemplo, com Deus, as coisas de Deus é com ordem e decência, as coisas de Deus tem que ser feito com seriedade, com santidade e tal. Então, isso é um preceito. O conceito é uma forma que eu vou criar para que eu possa estar efetuando isso aqui. Então, quando você vê uma igreja, a igreja ela é de uso e costume, a igreja exige que a mulher se veste de um jeito e tal, é porque é um conceito, mas é uma forma que ele entende do preceito, porque ele sabe que isso vai te ajudar a viver nisso. Porque a gente entende que sem isso, você vai se perder aqui. Você não vai conseguir viver isso aqui. Entendeu? Só que o conceito eu não posso falar se salva ou não salva. O conceito eu não posso. Porque o conceito é uma ideia. É a forma que eu entendo o preceito. O preceito e a doutrina salva ou condena. O conceito não. Isso aqui os irmãos têm que entender. Porque hoje em dia o que dá muita briga é isso. Porque as pessoas pegam o conceito e estabelecem ela como uma doutrina de salvação. Se você não tiver assim, você vai para o inferno. Não, irmão. A salvação é pela fé e a fé em Cristo Jesus. Imaginava que era a palavra. Sim. Que era uma doutrina que não colocava na. Entendeu? Tipo, doutrinar. Por que eles usam o nome doutrina para poder fazer essas coisas? Para poder dar peso, botar medo nas pessoas. Então eles falam doutrina, mas não é. Doutrina é um termo usado para a palavra de Deus, para a lei de Deus. Quando é usado para uso e costume, liturgia, como que a pessoa tem que fazer no culto, como não tem que fazer no culto, é conceito, é uma ideia sobre algo. Entendeu? Então, e isso é muito bom, que fica bem claro para os irmãos, porque isso aqui evita de você ser enganado por aí. Se alguém falar assim, você só vai ser salvo se você fizer isso. Fala, não. A salvação é pela fé, irmão. A salvação é pela fé e a fé em Cristo Jesus. Isso é doutrina. Agora, conceito não. Conceito é uma ideia. Eu até respeito a sua ideia, tal, acho muito bacana, mas você não pode bater um martelo dizendo que isso aqui vai salvar alguém, ou deixar de salvar alguém. Entendeu? Por exemplo, alguém fala assim, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Não, isso é um conceito, é o jeito que você entende. O preceito aqui. A minha salvação, o único meio de ser salvo é por Cristo Jesus. Se eu acrescentar alguma coisa para a pessoa ser salva, eu estou adulterando a obra da salvação. A gente vai falar muito sobre isso quando a gente entrar na matéria de soteriologia, né, que é a doutrina da salvação. Aí a gente vai trabalhar muito sobre isso. Muito sobre esses termos aqui, conceito, preceito. Vamos falar bastante sobre imanência, transcendência de Deus. Mas há uma importância de obedecer os conceitos? Com certeza. Porque o que acontece? Foi estabelecido um conceito. A partir do momento que foi estabelecido o conceito e foi criada uma concordância, se você contrariar isso daqui, aí você sai da obediência e vai para a desobediência. Aí você cai debaixo de uma quebra de preceito. Entendeu? Você falou assim que o preceito ele é a palavra de Deus. Isso. Aí hoje em dia você acha que a doutrina, o homem acabou se intrometendo na doutrina, colocando coisas a mais do que a Bíblia impõe na doutrina, ou não? Não, eu acredito que não. É por isso que poderia ser colocado algo a mais se não existisse uma teologia sistemática. Essa é a função da teologia sistemática. É provar para nós que a palavra de Deus ela é absoluta e ela não tem intervenção humana. Por isso que é teologia sistemática. Porque quem não entende, acho que a doutrina é como eles, eu creio, e eu imagino que antes de falar, eu pensava que o pastor pode doutrinar você, doutrinar ela aqui. Entendeu? Tipo, colocar um medo, né? E ela tem que obedecer
ele, o pastor, entendeu? Só que no caso aí está falando a palavra. Né? Exatamente. E o termo doutrinário? Que a gente leva por lado do né? É porque assim, a pessoa adquiriu esse termo doutrina justamente para colocar peso no conceito dela, né? Porque quando a gente fala de doutrina, aí a gente tem um pensamento errado. Porque doutrina é palavra de Deus. Então se eu falar assim, vou fazer um culto de doutrina, é um culto com pregação da palavra. Se você está pregando a palavra, o que acontece? Quando os discípulos receberam a mensagem de Jesus, o próprio Jesus estava do lado deles falando para eles. Hoje, quando nós lemos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que passou pelos discípulos, passou pelos homens que vieram antes de nós, passa pelo pastor, ainda que a gente tenha uma revelação pura da parte de Deus. Mas só que quando essa palavra passa por dentro de mim, por eu ser uma pessoa falha, limitada, errante, eu posso ter uma tendência, eu posso distorcer a revelação. Eu posso ter uma revelação genuína, mas distorcer a revelação de Deus. É onde acontecem muitas coisas que a gente vê aí. Mas o que a gente precisa ter em mente é isso aqui. Claro que isso aqui é artificial, depois a gente vai entrar mais a fundo. Preceito, né? É doutrina, preceito e conceito. Conceito é o que nós tiramos do preceito, que nós tiramos da doutrina. O que tira da doutrina, o que tira do preceitos, são conceitos, que é ideia sobre algo. Por isso, eu torno a falar, por isso que tem a teologia sistemática. Porque a teologia sistemática, ela te ensina a ordem das coisas, como que as coisas funcionam. Irmão, se uma pessoa, ela faz teologia sistemática, ela aprende essas coisas, dificilmente ela vai cair nessas ciladas. Por quê? Porque ela conhece. Por que hoje o povo é muito fácil de manusear? Porque o povo não conhece. A gente chama isso daí de espírito papal, porque antigamente era assim, não é? O catolicismo lá atrás, uma pessoa só que tinha toda a autoridade, só ele podia ler, só ele podia falar, ainda ele falava, fazia as missas, tudo em latim, ninguém entendia nada do que se falava. Quando ele terminava de falar alguma coisa, alguém só falava assim, amém. Pronto. Então, se você fosse ler a Bíblia, primeiro que você não ia ler porque você não tinha o estudo. Porque a Bíblia era em latim. Ou era em grego, ou era em latim. E só sabia latim quem eram os caras da alta, porque era muito caro estudar. Então não tinha como. Mas ainda que alguém fosse estudar, eles barravam. Eles falavam assim, não pode ler a Bíblia toda, se você ler a Bíblia toda, você vai ficar louco. Aí você lia alguma coisa, batia uma dúvida, não, é porque isso aqui não é assim, isso aqui é assado, tal. O que ia acontecendo? Eles iam moldando as pessoas da forma que eles queriam. Por isso que para nós é importante que surgiu os reformadores da igreja, né? Martinho Lutero, Augustinho, esses caras vieram batendo de frente. Ou eles leram, falaram, não está escrito isso daí não. Até porque a Bíblia, ela é escrita em hebraico. Aí foi traduzido para o grego. Do grego traduziu para o latim. O latim é muito pobre. Tem muitas palavras que não tinha como ter significado e eles tiveram que resumir. Então, se você pegar algo escrito em latim, é muito pobre. Então, por isso que é bom. Todo cristão, ele tinha que ter um interesse em aprender um pouco de grego, um pouco de hebraico, para ele poder estudar da palavra. Quer ver uma coisa? Quem está com a Bíblia aí, abre em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Porque se a gente tem esse conceito de que Deus, a gente conhece a Deus através da revelação, olha o que diz Mateus capítulo 11. Deixa eu achar aqui o versículo. 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar.
Você está entendendo? Olha o verso 27, irmãos. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. É Jesus que está falando isso aqui. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E quem vai conhecer o Pai é só aquele que o Filho quiser revelar. Só que se eu pegar somente esse versículo, versículo 27, eu posso criar uma doutrina aqui, que é uma doutrina que existe entre o nosso meio, que fala assim, então não importa se eu venho para a igreja ou não, porque só vai conhecer a Deus quem Jesus quer revelar. Então a pessoa pode estar 100 anos na igreja aí, se Jesus não quiser revelar o Pai para ela, ela vai ser 100 anos perdido. E pode uma pessoa estar 50 anos aí no mundão, vivendo uma vida totalmente abominável aos olhos de Deus, mas se Jesus quiser revelar o Pai para ele, ele vai ser salvo. Então, se eu ler somente o versículo 27, eu caio numa doutrina chamada de predestinação. É como se tivesse predestinado quem vai conhecer e quem não vai conhecer. Porque o verso 27 está falando. Porque quem conhece o Pai é o Filho, e quem conhece o Filho é o Pai. E só aqueles a quem o Filho quiser revelar que vai conhecer. Então parece que está limitando. Não está dando um espaço e dando oportunidade para outras pessoas conhecer. Só que aí a gente precisa ler o verso 28. Que o verso 28 ele vai explicar o verso 27. Olha o que ele vai dizer no 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, para quem que o Filho quer revelar o Pai? Para todos. Então, se eu leio o verso 27, eu crio uma doutrina. Todo mundo está predestinado, irmão. Só vai conhecer Deus quem Jesus quiser que conheça. E eu tenho base bíblica, o verso 27. Mas quando eu leio o verso 28, eu estou vendo Jesus falar, opa, ele quer revelar para todos. Porque o convite dele é, vinde todos, sem acepção de pessoa. Ele está falando, vinde todos, porque o desejo de Jesus é que todos conheçam o Pai, que ninguém se perca. Mas o problema é que nem todos querem conhecer Jesus. Porque o conhecer exige experiência, e para viver uma experiência vai exigir renúncia. Sem renúncia você não vive uma experiência com Deus. Então, Jesus ele é bem cirúrgico. Ele está dizendo aqui, ó. É para todos. O problema é que nem todos vão querer. Deixa eu apagar uma parte aqui. Ele parece que tem uma caneta aqui que nem apaga mais. Aqui, ó. Esse aqui é um termo que a gente tem para poder descrever Deus, porque assim, Deus ele é espírito, então essa bola por fora é o espírito. E essas bolinhas dentro são a alma. A alma é o ser, é aquilo que a gente é, né? Então aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um espírito com 3 almas. Lembra que eu sempre falo para os irmãos, nós somos uma alma, temos um espírito e um corpo. Então, ó, 3 almas dentro de um espírito, tá? Então aqui é Deus. Aí como que Deus ele se comunica através do... Deus ele é espírito, Deus ele é amor, Deus ele é justiça, e ele é santo. Dentro disso daqui, que nós chamamos de atributos morais, né? Espírito é a substância de Deus. Na aula passada, semana passada, a gente falou, qual é a substância de Deus? João 4:24, e Deus é Espírito. A substância de Deus é Espírito. Aí nós temos 3 atributos, que nós chamamos de atributos morais, que é o amor, a justiça e a santidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Porque as pessoas confundem. Deus é amor, então o amor é Deus. Não, Deus é amor, mas ele também precisa agir com justiça e com a sua santidade. Então, quando nós falamos do amor de Deus, aí tem um problema. Isso aqui eu vou precisar do caderno. Ó, aqui a gente tem o amor ágape,
E nós temos 3 outros tipos de amor: eros, filhos e storge. Esses 3 amores aqui, ó, estão envolvidos com o ser humano. Amor eros, amor filos e amor storge. Que foi tirado isso aqui da cultura grega, né? Conseguiram separar em 3 tipos de amor que o ser humano consegue manifestar. Mas o amor que Paulo fala que é o amor de Deus é o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. Abre aí 1 Coríntios capítulo 11. Ou melhor, 1 Coríntios capítulo 13. E aqui, isso aqui dá uma surra em qualquer pessoa que se diz cristão, mas não vive isso daqui. O amor que está em Deus, que Ele coloca dentro de nós, é o amor ágape. É o amor ágape. Quando você nasce de novo, nasce do Espírito, né? Que Jesus ensinando Nicodemos, ele fala que é necessário nascer da água e do Espírito. Quando você sofre o novo nascimento, Deus coloca em você esse amor ágape. Esse amor ágape é o amor que está em Deus, é o amor que Paulo vai descrever no capítulo 13 de 1 Coríntios. Ó, do verso 4 em diante, vamos ler até o 13. Ó, o verso 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca o seu próprio interesse, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas a profecia cessarão, as línguas desaparecerão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em partes. Então conhecereis como também sou conhecido. Agora permanece esses 3, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o crente, irmãos, pode fazer o que for, pode ter o cargo que for, pode ter o talento que for, o dom que for. Se ele não tiver esse amor ágape, ele é como um sino que tinge, né? Tinge. Que está no versículo 1. Ó, ainda que eu falasse a língua dos homens, a dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa. Então, o metal que soa, ou como o sino que tine. Tine é a palavra. Então, se eu não tiver esse amor ágape, eu sou como um sino que tine. Eu sou vazio. E esse amor é isso que nós lemos. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. O problema é que tem muita gente que diz que nasceu de novo da água e do Espírito, mas o amor de Deus que era para ela manifestar, ela não manifesta. Irmão, isso aqui não é querendo atacar nenhuma denominação. Você lê o verso 1, você entende. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tivesse o amor, nada adianta. Ele vai falar quando você continua lendo. Ainda que eu desse toda a minha riqueza para os pobres, se eu não tiver o amor. Porque esse amor ágape é o que os pastores, no geral, manifestam ou teriam que manifestar. Por quê?
Porque se você sofre, como que eu posso dizer? Quando você faz algo para alguém, você espera alguma coisa em troca? Ingratidão. Quando eu passo por uma ingratidão, mas o amor ágape de Deus que está em mim, me faz perdoar aquela pessoa. Por exemplo, se a pessoa... a gente está aqui no ministério, a pessoa foi para outro ministério, falou mal desse ministério. Aí o pastor soube. Nossa, a pessoa estava aqui, a gente cuidava tanto da pessoa, a gente abraçava, a gente passou noites em claro orando por ela. Quando a pessoa estava passando um processo, a gente ia lá, a gente foi para o monte, intercedeu, tal. Vivemos aquela luta com ela. Agora a pessoa foi para outro lugar, trocou este ambiente por um outro ambiente, ainda está falando mal desse ambiente. Mas eu amo ainda essa pessoa. Não importa o que ela fez comigo. Porque o problema não está em mim, o problema está nela. Aí é o amor ágape que fala dentro de mim. Aí, ao contrário disso, né, a pessoa está lá, mas eu fiz tanta coisa por fulano, o casamento estava destruído, a gente foi lá, restaurou o casamento, agora a pessoa foi para outro lugar, tomara que agora ela perca tudo que ela... Aí, a pessoa não tem o amor ágape. E o que nós precisamos é o amor ágape. Porque o amor ágape é o mesmo amor que está na essência de Deus. Exatamente. Você pode ser caluniado, bofeteado, esbofeteado é a palavra certa. Pode acontecer o que acontecer, você não se afasta da presença de Deus, você não paga o mal com o mal, você sempre vai pagar o mal com o bem, você sempre vai viver momentos de comunhão, coinonia, você vai amar a pessoa independente das falhas da pessoa. Ah, mas a pessoa caiu e se levantou, não tem problema. Quantas vezes ela cair, enquanto eu estiver vivo, Deus me manter com vida aqui, eu vou abraçar, eu vou pagar o preço. Ah, pastor, mas é muito, desgasta demais. Irmãos, é a experiência que você está vivendo. Essa experiência te aproxima mais de Deus. Então a pessoa caiu, se arrependeu, voltou. Não, vamos começar do zero, vou começar com você. Vamos lá, tamo junto. Quando a pessoa está num patamar, caiu de novo. Aí passou um tempo e reconciliou. Não, irmão, tamo junto. Se você está arrependido, eu estou aqui para poder... Eu sou um ombro para você poder chorar quando você estiver passando aí as suas fragilidades, né, os seus sofismas da vida, aí, as suas crises existenciais, né, os seus desesperos, as suas recaídas. Pastor é isso. E não é só pastor não, irmãos. É todo membro da igreja. A partir do momento que você exerce uma função, esse amor ágape, porque esse amor ágape, Deus ele compartilha conosco quando a gente nasce do Espírito. Quando você levanta a mão e aceita Jesus, você tem que começar a fazer manutenção desse amor. A pessoa pode falar mal de você, não é ser hipócrita, não é ser hipócrita. É você perdoar. O que o perdoar é você colocar a pessoa na posição que ela estava antes. Tem pessoa que fala, eu perdoo, mas não quero nem ver. Não perdoou, irmão. Não perdoou. Claro que aí a gente tem umas defesas. Por exemplo, você viveu um relacionamento com uma pessoa, a pessoa te traiu. Você vai ficar com o pé atrás. Por quê? Porque é experiência. Você adquiriu experiência com aquilo. A confiança que a pessoa vai ter que ter agora, ela vai ter que lutar para conseguir a sua confiança de novo. Mas eu não posso jogar na cara dela o erro que ela fez, se eu falei que eu perdoei ela. Jamais. Posso estar nervoso do jeito que for, eu não posso jogar na cara dela. Como que eu vejo um exemplo disso? Jesus. Porque quando ele está sendo... Ele vai ser preso, né? Os discípulos falam se queria que eles fossem para cima do soldado. O próprio Jesus fala que não, se eu pedisse, meu pai enviaria uma legião de anjos. Não, mas não é para isso, eu preciso ser levado para o Calvário. Entendeu? Nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Então, o amor que a gente precisa manifestar, eu preciso que os irmãos entendam isso aí, é o amor ágape. Deus, a essência de Deus é o amor. Então nós precisamos ter aí também o amor ágape. Mais 10 minutinhos no máximo nós já encerra, irmãos. Vamos supor, eu perdoo a pessoa, mas eu não quero conviver com a pessoa. É errado isso? Eu perdoei, sim. Mas de conviver ali, estar junto, essas coisas seria errado? É porque assim, quando a gente fala do amor ágape, quando você perdoa, você esquece do mal que a pessoa fez para você. Mas ninguém sofre amnésia, né?
Ninguém sofre de amnésia. A questão é, para a pessoa adquirir a posição que ela estava com você, ela vai ter que conquistar a confiança, vai ter que demonstrar que está arrependido, mas o seu posicionamento tem que ser de perdoar, não lembrar do que ela fez, não jogar na cara, porque tem pessoas que falam isso. Um exemplo, um casal um trai o outro. Aí, por causa que está muito tempo junto, eles falam, não, perdoa, porque está muito tempo junto. Na primeira briga, um fala para o outro, mas você me traiu. Mas você está falando do quê? Você não perdoou? Perdoei, mas não esqueci. Então, se você está jogando na cara, é porque isso ainda é uma ferida que está aberta dentro de você. Então, você não perdoou. Precisa primeiro perdoar. Então, o amor é isso, é você perdoar, né, para não jogar na cara da pessoa aquilo que a pessoa fez. Agora, a questão de conviver ou não, aí a gente consegue bastante respaldo. A Bíblia não diz se afastar da aparência do mal. Se você sabe que aquilo faz um mal para você de alguma forma, você se afasta, mas você não pode fazer com que aquela pessoa, todo momento que tiver uma oportunidade de conversar, você jogar na cara, entendeu? Porque se você perdoou, acabou. A justiça de Deus. Deus, ele é justo, né? A justiça de Deus, irmãos, ela é um dos elementos do reino de Deus. Isso aqui eu estou falando de atributos morais. A justiça, ela é um dos elementos. Por exemplo, a igreja é o reino de Deus? Claro que não. A igreja, ela é um elemento do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é amor, justiça e paz. Paulo, ele diz nas cartas aos Romanos, se não me falha a memória, Romanos 14, 17, Paulo, ele fala assim, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é amor, justiça e paz no Espírito Santo. Então, justiça é um dos elementos, né, do reino de Deus. Como que eu sei que a igreja não é o reino de Deus? Porque na igreja tem injustiça. Então, se dentro da igreja tem injustiça, não é o reino de Deus. O reino de Deus, a igreja, ela é um elemento do reino de Deus. Então, a justiça. Você tem que viver a justiça, você ser justo, saber agir com justiça quando você vai tratar com alguma coisa. E viver com justiça, irmãos, viver com justiça, te leva a entender, ainda que eu seja prejudicado, mas eu preciso ser justo. Porque tem pessoas que, assim, combinam uma coisa, e se ela perceber que ela vai ser prejudicada, ela desfaz o negócio. Então ela está sendo injusta com o outro. Porque você tem que avaliar os prós antes de você começar o negócio. Então você entrou no negócio, irmãos, ainda que você seja prejudicado, mas mantenha a justiça. E santo. Deus, ele é santo. Agora, isso daqui vai acabar com um monte de jargão aí dos pregadores aí. Santo é ser separado e ser puro. Ou pureza. Ó, ser santo é ser separado ou ser puro. Sabe essa história que os pregadores falam assim? Irmãos, Jesus andou com prostituta, então por isso tem que andar também. Não. Jesus andou porque um dos atributos morais dele é a santidade. Ou seja, ele é santo, ele é separado e ele é puro. Nenhum pecado tem poder de contaminar Jesus. Então, se Jesus andou com prostituta, Jesus andou com um cobrador de impostos, comeu com pecadores, ele pode, porque ele é puro. Nenhum pecado vai conseguir contaminar Jesus. A gente não. Irmão, sai fora desse negócio aí que eu tenho que andar com eles para ganhar eles. Não. Você não tem isso daqui. Você pode ser facilmente contaminado. Então, a Bíblia é bem clara. Os maus costumes corrompem os bons costumes. A Bíblia diz, não andarão dois juntos se não tiver de acordo. Então, você tem que prestar muita atenção. Não vai querer usar a mesma questão de Jesus. Jesus andou com pecadores porque Jesus, ele era separado, ele era puro. Não tem como nenhum pecado no mundo contaminar Jesus. Tem um vídeo na internet, não sei se os irmãos já viram, isso é usado muito para o evangelismo. Eles pegam 3 líquidos lá.
E aqueles 3 líquidos, um é água, o outro, se eu não me engano, eu acho que é uma água com tinta, ou é um vinho, não sei, e um líquido químico. Se você pega aquela água que está com vinho e coloca na água pura, a água fica escura. Mas quando você coloca naquela água que é um produto químico, não coisa, fica tudo transparente. Acho que os irmãos já viram esse vídeo na internet. Aí eles falam, assim é Deus, né? Quando você chega com o seu pecado, Deus ele te limpa. Por quê? Porque ele não se contamina. Ele não, a gente sim. Você já percebeu que tem pessoas que começam a conviver com pessoas que é de outro estado? Com o tempo ela começa a falar algumas coisas iguais? Isso é chamado de trejeitos, né? Se eu não me engano, parece que é chamado de trejeitos. Então, por exemplo, tem um pregador que a gente gosta. Quando você menos espera, você gosta tanto daquele pregador, você fica ouvindo muito aquele pregador. Aí quando você vai pregar, você fala algumas palavras igual ele. Por quê? É comum, a gente tem essa facilidade de absorver aquilo que se enquadra conosco. Então, o ser humano tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o que Deus exige de nós é santidade. Deus, ele é santo, a palavra santo, ela remete a ser separado. Deus, ele é separado da sua criação. A criação de Deus não se compara com Deus. A criação foi criada, Deus não. Deus é eterno, Deus ele existe. Então, quando nós vamos se relacionar com ele, a exigência é, sede santo como eu sou santo. Ou seja, Deus está falando, se separa dessa vida aí, para você se relacionar comigo. Então, quando você vê uma pessoa falando assim, a pessoa diz, diga com quem tu anda, eu direi quem tu és, mas isso daí, tá, Jesus andou com pecadores, então eu tenho que estar lá para ganhar o pessoal. Não, irmão, errado. Você é puro. Pode até estar no meio deles, só que não pode estar permanecendo, né? Tipo assim, às vezes tem lugar que não é crente ninguém, só eu vou lá. Então, eu posso ir um dia, eu sei que o Espírito Santo já está em mim, ele não vai querer que eu vou mais outras vezes lá. Sim. Entendeu? Então, acho que é o caráter da pessoa e o costume. Porque se eu ir todo dia lá naquele lugar, eu vou ficar no meio deles. Né? No caso. O que acontece é assim, ó. Eu dei esse exemplo aqui, por quê? Porque tem pessoas que assim, Deus tirou ele do tráfico, aí hoje ele está na igreja, tal, Deus limpou ele, mas ele ainda tem aquelas amizades, ele fica lá, vira e mexe, ele está caminhando ali perto de biqueira, ele está se relacionando com pessoas assim. O que acontece? Se a pessoa não conseguiu viver uma vida nova, é porque a pessoa ainda sente saudade daquela velha vida. O ideal que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que a gente se aparta. Por quê? Porque não há nenhum tipo de comunhão entre as trevas e a luz. Ah, não tem essa, mas eu me conheço, nasci de novo e tal. Não. Não há comunhão entre trevas e luz. Se você, por exemplo, foi uma vez e tal, tá bom, ainda aconteceu de uma vez, mas já tem que começar a vigiar para não ficar indo, porque não há comunhão entre trevas e luz. O problema é isso, a pessoa começa a se envolver muito com essas coisas, quando ela menos esperar, ela está caída. Está caída, por quê? Porque a gente tem essa facilidade de adquirir os costumes, né? Aquilo que a gente acha que se enquadra com o nosso jeito, a gente acaba absorvendo. Amém, irmãos? Os irmãos gostaram da aula? É a mesma coisa, pastor. Quem falou amém? Está querendo ir embora, né? O que aconteceu? Os meus amigos, eles bebiam, e eu ia pular com ele, mas eu não bebia, mas eu ia. Para acompanhar eles, tinha que fazer o quê? O gosto deles. Eu não vou deixar isso, eu vou comer. Aí o que acontece? Vai, porque senão você não vai. Porque sabe o que acontece? Talvez você não perceba, mas você está evitando de viver a experiência com Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele não se relaciona desse jeito. Porque assim, você bebia, aí você veio para Jesus, aí você começa a ir com seus amigos lá, mas aquela é a sua antiga vida. Ué, mas se o velho homem morreu, não tem porquê de você estar lá. Se você está ali, tem alguma coisa ainda que te chama atenção. Lembra que eu falei da aula passada, quando... Isso. Você lembra, eu falei na aula passada, eu falei assim, ó, Elias falou, não cocheais em dois pensamentos? E a palavra cochear vem justamente da palavra coxo. Ou seja, uma perna está firme na igreja, mas a outra está arrastando Baal.
É o que 90% dos crentes é assim. Tá com um pé dentro da igreja, mas outro pé tá no mundo. O crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. É isso aí. É uma forma da pessoa falar que tá na igreja, mas ela ainda vivendo no passado dela. Porque assim, tem vários níveis. Tem vários níveis. Ó, quando você lê Ezequiel 47, ele vai falar que uma água sai do altar, um homem de bronze pega Ezequiel e fala assim, Ezequiel, vamos mandar uma quantidade de espaço. O varão que chama Ezequiel, que é um varão de bronze, ele mede 500 metros e fala para Ezequiel, vem. Ezequiel anda 500 metros. Aí Ezequiel vai dizer, ó, a água está batendo no tornozelo, agora a água está batendo no joelho, agora a água está batendo na cintura, ó, agora a água está batendo no ombro, agora já não dá mais pé. Porque o que Deus quer é isso, quando você entra na presença de Deus, você está com a água no tornozelo. Você vê algumas coisas na igreja, você fica maravilhado. Só que ele te chama para andar mais 500 metros com ele. Aí a água vai para o joelho. Aí quando a água chega no joelho, você começa a viver coisas profundas, você começa a ter visão na igreja, Deus começa a te mostrar coisa no sonho. Aí você anda mais 500 metros, a água está na cintura. Água na cintura. Aí você lê um versículo de nada, você já consegue pregar uma hora, ver uma revelação que é coisa do céu. Você anda mais 500 metros, a água está batendo no ombro. A água batendo no ombro, você acha que você já é um super crente, nada vai te tirar da presença de Deus. Só que o que vai fortalecer você é quando você anda mais 500 metros que o seu pé não rela mais no chão. Porque aí você está na dependência de Deus, aí está na águas do Espírito. Aí é aquilo que aconteceu, né? O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde que vem, nem para onde que vai, assim é você. Você está aqui, daqui a pouco, cadê o Moacir? Eu não sei, ontem estava no culto aí. Aí começa a ligar para a família e tal. Aí a esposa fala assim, não, Deus direcionou ele foi pregar lá no Maranhão, lá. Porque é assim, que Deus sopra onde ele quer, entendeu? Então, irmãos, a gente vai encerrar aqui. Os irmãos têm que manter isso aqui bem claro na mente, ó. Transcendência, imanência, conceitos e preceitos, tá bom? Preceitos é doutrina de Deus, isso aqui não muda. Conceito muda, conceito é a opinião do homem, ideia sobre algo. Se você está numa igreja que tem conceito, você tem que ser obediente ao conceito. Porque é a visão que Deus deu para o líder. O máximo que você pode fazer, que é o certo, é você ver se esse conceito ele tem base bíblica, se não é algo inventado pelo homem. Tem base bíblica, irmão? Obedece. Melhor é obedecer do que sacrificar. Amém? Vamos colocar de pé para orar. Antes da gente orar, né? Só para ficar gravado aí no YouTube. Os irmãos que estão acompanhando pela live, né? Pelo YouTube. Irmãos, compartilha, dá um joinha aí, indica para mais alguns irmãos, parentes, conteúdo aí para enriquecer a vida dos irmãos. Compartilha nos grupos da família, tá bom? Eu peço carecidamente, Deus vai retribuir a vida dos irmãos. Ativa o sininho. Cadê? Vamos encerrar. Boa.